unção que o Senhor tem para cada um de nós, todas as oportunidades que tivermos de pregar o Teu Evangelho, Pai. Abençoa os que estão a caminho da Tua casa para que em paz e segurança cheguem e juntos possamos adorar-Te. Aqueles que estarão participando pelas mídias sociais, pela internet, se com eles também, entra com providência em suas necessidades e que eles tenham oportunidade também de em breve estarem conosco, Pai, participando dessa graça que é aprender a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo isso, te pedindo, Pai, dirija este trabalho, faz segundo o Teu querer aqui, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém? Poder sentar? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 290 da nossa harpa. 290. Glória a Deus. Amém. Não entendemos o playback, deu uma interrompida, mas sem problemas, vamos dar sequência aos nossos estudos desta manhã. Vamos fazer mais uma oração e na sequência os nossos estudos. Quem vem orar? Hoje é diferente, hein? Quem se habilita aí? Oh, é tão difícil assim? Venha. Glória a Deus por isso. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, presente nesse domingo, Pai, para aprender da Tua palavra, Senhor, que todos possamos absorver e levar a todas as outras pessoas à nossa volta, Pai, que aprendemos hoje, que guardemos o nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Muito obrigada pelo dia de hoje, abençoa o dia de todos aqui, Pai, e de todos os que faltaram também, Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus continue abençoando nossa irmã. Vamos aos nossos estudos, lembrando às 10h20, nosso encerramento. Lembrando também que, graças a Deus, a mordaça psicológica já está por terra. Então, os irmãos que se sintam à vontade não precisam mais dela. Mas quem quiser continuar usando também fique à vontade. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos começar mais uma lição da escola dominical, a penúltima desse trimestre, que é a nossa lição 12. As epístolas instruem e formam o cristão. Glória a Deus. Vamos para o texto áureo. Gostaria que a igreja repetisse comigo no 3. 1, 2, 3. Texto áureo. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. 2 João, capítulo 1, verso 3. Amém. Glória a Deus.
A verdade prática diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. E 2 João, capítulo 1, verso 1 e 3. Se os irmãos quiserem vir um pouquinho mais para frente aqui, fiquem à vontade, tá? Para ficar mais à vontade para ler os slides, podem ficar mais à vontade. Então, eu gostaria que a igreja participasse comigo da leitura bíblica em classe. Eu vou ler o primeiro versículo. E assim os irmãos lê sucessivamente. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Verso 2, próximo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Próximo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Segunda João, capítulo 1, verso 1. Com Sião, a Senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Glória a Deus. Então nós vemos aqui os textos bíblicos, tanto 1 Coríntios como 1 Pedro, como 2 João, o princípio da saudação dos escritores, afirmando que praticamente isso aqui é uma epístola, né? E aqui, na verdade prática, nós vemos que as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A primeira coisa que nós devemos saber é o que é uma epístola, né? Nós temos cartas e temos epístolas. Lógico que epístolas significa cartas, mas não necessariamente assim. Por quê? Enquanto a epístola ela aprofunda mais o assunto, a carta ela é direcionada especificamente para uma pessoa. Então a epístola ela pega um globo todo, por exemplo, uma igreja, né? Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele pegou a igreja de Corinto, né? A igreja, enquanto outros focam em uma pessoa apenas, como João, ele focou em uma pessoa. Logo em 3 João, verso 1, quando você encontra 3 João, verso 1, você vai ler lá que João ele focou em uma pessoa.
Deixa eu ler aqui como é que está aqui, 3 João 1, para nós. Ele fala aqui em 3 João 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então ele direcionou praticamente a Gaio. Então João direcionando a Gaio transforma-se na verdade em uma carta. Então a epístola, ela nada mais é que ela vem do grego epistole, que traduzido para o português ela é uma epístola. Indica uma comunicação escrita, uma carta, uma missiva de natureza formal, né? As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã. Outra palavra interessante que nós encontramos aí é a palavra vital. Por que será que as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina? Ela é vital porque, na verdade, ela é essencial. Ela é um fundamento essencial, uma importância primordial para os cristãos. Então nós sabemos que as instruções, tanto paulina como as instruções de outras cartas, de outras epístolas, ela vai além do que aquilo que está escrito, porque quando nós lemos ela traz instruções para que nós venhamos seguir o caminho do Senhor. E instruções fenomenais, tanto de escatologia, como soteriologia, como angeneologia, como todas as doutrinas teológicas que nós encontramos aprofundado nessas epístolas ou cartas, tá? E é importante nós sabermos detalhes sobre as epístolas, porque ela é de relevo espiritual para a evolução de cada um dos irmãos. Então, na introdução da revista de Escola Dominical, nós vamos encontrar o quê? Escrito assim: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, e as 8 epístolas restantes são de outros autores e designados de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns pontos específicos de aspecto doutrinário. Então aqui nós vemos 21 epístolas, 13 paulinas e 8 gerais. Lógico que tem uma divergência aí das pessoas que estudam epístolas, estudam a Bíblia, em incluir Hebreus como uma das cartas paulinas. Mas a Bíblia em si ela não fala quem foi o escritor. Então alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo e assim sucessivamente. O fato é que quem escreveu Hebreus conhecia muito do Antigo Testamento, porque você encontra muito texto do Antigo Testamento no livro de Hebreus. Bom, então vamos para a parte 1, né? Na verdade, a revista inteira, hoje da lição bíblica, ela vai voltar especificamente para as epístolas na palavra bíblica, né? Na Bíblia Sagrada, as 21 epístolas. E um foco maior na epístola paulina, porque como o próprio nome sugere, ele escreveu praticamente quase 50% do Novo Testamento. Então vai ser focado praticamente nas cartas paulinas, né, de Paulo. Parte 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. Primeira, instruções salvíficas. Então nós vemos que existe a soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. E ali Paulo focou o livro de Romanos, principalmente para este tema. Tanto que você vai encontrar na lição aí que está na sua mão, dizendo que aos romanos destacam-se que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Então ele focou praticamente a salvação, que é o tema principal da Bíblia Sagrada.
Você e vir num domingo cultuar a Deus e não ouvir a palavra salvação, está alguma coisa errada, né? Então, o certo é você sempre ouvir, ou o ministro ministrar, uma parte sobre salvação. E fazer o apelo, que é de extrema importância quando alguém visita, que não é cristão, que não é evangélico, que não conhece as doutrinas de Cristo, se manifestar e se entregar a Jesus Cristo. Lógico que sabemos, quando aprofundamos um pouco na doutrina salvífica, que quem justifica o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, antes dele vir na frente, levantar a mão e se entregar a Jesus Cristo como um ato de testemunho visual, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E na hora que ele foi tocado pelo Espírito Santo, comovido pelo esse Espírito Santo, foi justificado por Deus. Porque nós mesmos não conseguimos nos justificar sobre nossos atos e delitos. Então, quando Paulo escreveu à igreja de Roma, né, aos romanos, ele destacou isso: o justo viverá pela fé. E essa carta aos romanos, ele está destinada aos cristãos de Roma, tá? E o assunto que mostra nessa carta é, principalmente, os fundamentos da fé cristã aos romanos. Tanto é que quando você estuda um pouco essas epístolas paulinas, a maioria dos homens antigos, estudiosos, eles encontraram a Cristo através da leitura aos romanos. Vários, Martinho Lutero e outros homens aí que nós poderíamos citar, que encontrou Jesus Cristo lendo Romanos. Então aqui nós vemos que ele destaca, né, a revista da Escola Dominical, que o livro de Romanos ele está praticamente focado em o justo viverá pela fé, mas também nós encontramos na instrução salvífica que Gálatas, que é o segundo livro que ele comenta aí, segunda epístola, ele está focado em quê? Ele fala assim: aos Gálatas ninguém é justificado pelas obras. Então aqui ele foca algo que vem explicar de forma correta que ninguém é salvo pelas suas ações, suas boas ações, suas doações, né? Tem pessoas que não vêm cultuar a Deus, não cultuam a Deus em nenhum lugar, mas fazem boas ações e acham que essas boas ações vão salvar eles, que eles vão para o céu. E na verdade, de fato, não é verdadeiro essa afirmação. Então nós sabemos que nós não somos justificados pelas obras. Então em Gálatas capítulo 2, verso 16, gostaria que alguém abrissem a Bíblia para ler, Gálatas capítulo 2, verso 16, nós vamos ver detalhes sobre o que Paulo escreveu à igreja de Gálatas. Capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, Mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. então nós vemos que as nossas obras não nos justificam. Porém, o que a epístola de Tiago diz? Que a fé sem obra é morta. A obra, por causa da obra você não pode, não justifica você ser salvo, tá? Mas por causa da salvação justifica você fazer a obra. Não sei se você entendeu isso aí. Então a obra não é um parâmetro para você ser salvo. Eu estou fazendo a obra aí, estou fazendo boas ações, estou doando. Não significa nada. Mas se você faz boas obras, significa que você foi salvo. Glória a Deus por isso. Então Paulo ele foi bem claro à igreja de Gálatas. E Gálatas foi destinado, né, à igreja do sul da Galácia. E o assunto de Gálatas aqui era corrigir os falsos ensinamentos.
E o que está de falso ensinamento por aí não é complicado você saber, porque, na verdade, o que acontece? Quando você abre o YouTube, abre os sites por aí, você encontra muito conteúdo. E muitas pessoas querendo ser especialista de alguma coisa, né? Nós estamos na era dos especialistas, não sei se vocês já notaram isso aí. Todo mundo fala, eu sou especialista de alguma coisa, eu sou especialista de outra, né? E tem pessoas que é tão especialista que muitas vezes não tem nem estudo, não tem nenhum parâmetro para que ele venha afirmar o que ele está falando, né? Um certo dia eu ouvi uma pessoa pregando em praça pública que o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Então a pessoa não tinha um conhecimento, né? Na verdade, nós conhecemos e sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Alguns trechos em aramaico, como Tabita Cume e outros trechos a mais. Mas a pessoa não teve instrução e ele se autodenomina especialista. Tem vídeos aí que as pessoas falam absurdos por aí. Tem um pastor muito conhecido que ele é unicista, né? E uma pessoa unicista, o que é? Ele não crê, ele só crê em um Deus. Ele não crê que Jesus Cristo é Deus, ele não crê que o Espírito Santo é Deus, ele só crê no Deus. E é pastores renomados, que tem CDs por aí, que nós cantamos as músicas deles na igreja, de renome, mas ele crê na unicidade, que é, na verdade, um único Deus e verdadeiro, e Jesus Cristo não é Deus, é apenas um filho, apenas alguém, e o Espírito Santo é apenas uma força. É isso. Mas nós sabemos que a nossa doutrina aqui firmada é que nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é Deus. É uma trindade em si, os três em um. Tanto é que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo manifestado em um versículo, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e escultura. Esse façamos no plural significa que existe três pessoas atuando em um. No batismo de Jesus também, quando João Batista batizou Jesus Cristo, na hora que Jesus foi batizado, o que veio? E veio o Espírito Santo em forma de pomba, e veio o Deus falando: esse é meu filho amado, a quem tenho me comprazo. Ali é a manifestação dos três em um. E Jesus Cristo explicando para os fariseus e hipócritas daquela época, dizendo: eu e o Pai somos um. E eles falam: não, isso aí é heresia. Jesus Cristo falando isso, eu e o Pai somos um. Mas o próprio Jesus Cristo falou: eu e o Pai somos um. Dizendo que ali era a manifestação de Deus em forma corpórea. E sabemos que no Antigo Testamento existia a teofania, né? A manifestação de Deus em forma corpórea, mas como denominado anjos. Mas na verdade era o próprio Jesus Cristo de forma teofânica aparecendo ali. Um exemplo simples é aqueles três meninos jogados na fornalha. Quando Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abednego, apareceu um quarto homem. E ali é a manifestação teofânica de Jesus Cristo, protegendo aqueles meninos. E quando ele saiu da fornalha, saíram ileso e intacto. Sendo que aqueles que jogaram na fornalha, só de jogar na fornalha morreram queimados. E os meninos lá protegidos por Deus, porque criam na promessa do Senhor. Então aqui os Gálatas, ele fala: ninguém é justificado pelas obras, né? Sabemos que tem até canal de televisão que tem escrito boas obras, boas novas, etc., justificando as obras. Lógico que nós não podemos parar de fazer obras. A terceira epístola que diz aqui na tópico 1 é Corinto. 1 Corinto, Cristo crucificado. Tá? Então Corinto, ele foi escrito, destinado aos cristãos na cidade de Corinto. E qual que era o objetivo de 1 Coríntios? Corrigir problemas da igreja e ensinar a viver de forma santa. Era esse o objetivo de Corinto.
Eu deixei um material vasto no meu blog, www.pecadorconfesso.com, sobre algo mais profundo em cada epístola que nós estamos explicando aqui, porque não vai dar um tempo, né, hábil para explicar todas elas. Então, 1 Coríntios, na verdade, ele não era 1 Coríntios, tá? Existia uma carta antes, escrita, de Paulo aos Coríntios, mas nós colocamos 1 Coríntios porque Deus permitiu que esta carta fosse para o cânon sagrado, né? Que é a Bíblia Sagrada, os 66 livros. E os 66 livros contêm Coríntios 1 e Coríntios 2, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então nós vemos o quê? Que aqui em Corinto, essa carta escrita por Paulo, na verdade não é de fato 1 Coríntios. Eu gostaria que vocês lessem aí 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós vemos aqui, ó, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo aos judeus e loucura aos gregos. Então ele está dizendo aqui, Paulo, aqui, ó, o foco dessa carta é pregar apenas Cristo. É um foco cristocêntrico. É um Cristo crucificado, que é loucura para os judeus. Quantas vezes você já ouviu falar que você é louco, né? Os cristãos. Esse cristão é louco. Eu já ouvi falar várias vezes. Principalmente quando eu pregava nas praças públicas de Sorocaba, nos ônibus, as pessoas falavam, esse aí é louco, né? Mas a loucura, ela traz a salvação em Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Então, essa fase passou da minha vida, né? Fase da juventude, aquela fase louca do primeiro amor, né? Mas não sou contra e ainda apoio aqueles que gostam de pregar em praça pública, em ônibus e etc. Não sou contra, porque nós temos que pregar o Cristo crucificado e não nós mesmos, né? Se eu for falar de mim mesmo, estaria falando coisas talvez em vão, mas quando eu falo de Cristo crucificado, algo move dentro de você. Parece que uma chavinha vira na sua mente e você começa a sentir um rio fluir do seu interior. E é isso que o salmista fala, né? O rio flui do seu interior. Quando você começa a ler a palavra de Deus, a sentir essa palavra de Deus mais vivamente. Então existem algumas cartas que Paulo praticamente escreveu e não está na Bíblia Sagrada, né? Com base nisso, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a verso 11, tá? 1 Coríntios 5, verso 9 a 11. Isso já é uma adição da lição bíblica, a um bônus. 1 Coríntios 5, verso 9 a 11, quem achou pode ler. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Tá bom até aí. Então aqui nós vemos o quê? Vocês abriram aí, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 11. Que ele fala aqui, ó, em 1 Coríntios, que em minha carta escrevi para vocês não se relacionarem com gente imoral. Ele escreveu para quem? Para os coríntios. Mas onde estava escrito isso aí? Em 1 Coríntios. Então existia uma outra carta de Corinto que foi perdida, que não entrou no cânon sagrado, pela permissão de Deus, que ele abortou este assunto mais profundamente. Assunto de quê?
de pessoas imorais que estavam dentro da igreja de Corinto. E ali aqui ele percorre o assunto que estava escrito nessa carta que sumiu. Ele fala aqui, ó, não quis dizer que vocês devem separar-se dos imorais deste mundo. Porque quando eles receberam a carta de Paulo, né, essa carta desconhecida, a primeira coisa que eles fizeram era o quê? Era excluir os irmãos. Excluir os imorais. Ou seja, eles estavam entrando naquele veneno farisaico, em que só ele é salvação, né? Não existem umas religiões aí que falam assim, se você não participar da minha religião, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. Existem religiões aí, vocês sabem disso, eu não posso falar o nome aqui, que está sendo gravado nos 4 cantos da terra. Aí, vai que a denominação saiba que eu estou falando o nome dela aí, todo mundo vem atrás de mim. Mas existem denominações aí que, pelo amor de Deus, se você não tiver na minha denominação, você vai para o inferno. E quando você está dessa tal denominação e pega uma enfermidade, aí eles falam também, você está na minha denominação, pegou uma enfermidade, também vai para o inferno, porque você cometeu algum pecado para ter essa enfermidade. Ó, absurdo, né? Então é uns absurdos que tem dentro dessa doutrina. E ele continua aqui, ó, não quis vos dizer para que você deve separar dos imorais deste mundo, ou dos avarentos, ladrões, idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Para que eu vou viver nesse mundo? Você tem um monte de idólatra, um monte de ladrão, um monte de corrupto. Eu abro o WhatsApp, tem amigo meu mandando coisa de Bolsonaro, coisa de Lula. Eu quero saber dessas coisas, tudo corrupto e tal. Eu quero ir para o céu. Então as pessoas, né, estavam querendo assim, se matar, né? Aí ele fala aqui, ó, não escrevi que vocês não devem associar-se com alguém que traz o nome de irmão, e no entanto é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com pessoas assim vocês não devem nem sentar-se à mesa. Então ele falou assim, ó, evita essas pessoas, né? Evite elas. Aí o cara fala, irmão, vamos lá no barzinho tomar uma lá, né? Pode até tomar um refrigerante. Às vezes quando eu estava evangelizando em Barra Bonita, né? Tava eu, um grupinho de jovens, entrei no barzinho e comecei a evangelizar, entregar folheto para todos os bêbados lá. Sei que naquele momento, um dos bêbados levantou lá e falou assim, ó, paga um tubaína para ele aí. Aí eu falei, tubaína eu aceito. Tubaína eu aceito. Aí pagaram até a tubaína. Mas aí tomei e saí fora já para não associar ali, né? Para as pessoas de fora não verem, aquele irmão é beberrão, né? Chamaram os discípulos de beberrão, né? Jesus de comilão, e os discípulos também. Esse cara come demais, né? As pessoas gostam de julgar, né? Mas na verdade não sabem nem o que está acontecendo na vida da pessoa e já julga antes de saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Então isso é errado, né? Um julgamento premeditado. Então, com base nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 11, nós vemos que existiu a primeira carta ao Coríntios e foi sumida essa carta. Outro dado interessante é 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Enquanto os irmãos procuram 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, nós vemos aqui na revista da lição bíblica que ele fala de 1 Coríntios, Cristo crucificado, e 2 Coríntios, ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Então, praticamente, 2 Coríntios, ele foi escrito para que os pecadores conhecessem, de fato, que pecou e fosse se encontrar com Cristo Jesus. Tanto é que quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, ele é bem claro, dizendo, ó, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, né? Provém Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo e o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecador por nós. De fato, Paulo estava falando à igreja de Corinto que Jesus Cristo não cometeu pecado, mas aquele pecado da multidão caiu sobre ele na cruz do Calvário. Ele se fez pecador por nós e reconciliou nós com Cristo Jesus. Quem achou aí 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, pode ler. Porque em muita tribulação e angústia,
do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas... Olá. Então ele fala aqui, vos escrevi com muitas lágrimas. Em 2 Coríntios capítulo 7, 8 e 9, alguém pode ler para nós também? 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9. Segunda Coríntios 7, 8 e 9. Pode ler. Porquanto ainda que vos tenha contribuído com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos constritou, ainda que por pouco tempo. Então aqui ele diz o quê? Paulo está dizendo claramente a 2 Coríntios, a igreja de Corinto novamente, mas na segunda carta, que ele escreveu uma outra carta que sumiu, que é a carta das lágrimas. Tá? Paulo, ele escreveu a carta das lágrimas e fez todo mundo chorar, só em ler aquela carta. Então ele já falou assim, ó, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, ó, de fato, quando eu escrevi, eu estava tão preocupado e aflito que até chorava, né? Carta das lágrimas. Não pretendia entristecê-lo, mas escrevi para que compreendesse o imenso amor que tenho por vocês. Então imagina o que Paulo escreveu nessa carta das lágrimas, né? Aí na 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9, ele fala assim, ó, se lhes causei tristeza com a minha carta, a carta das lágrimas, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, pois vejo que essa carta entristeceu vocês, embora por pouco tempo. Agora me alegro, não por haver entristecido vocês, mas porque a tristeza fez que vocês se arrependessem. Vocês se entristeceram segundo Deus, e assim não sofreram nenhum dano da nossa parte. Eu imagino Paulo escrevendo igual João Batista pregava. Raça de víboras! Quem vos reservou para o futuro, para o vindouro? Então eu vejo que Paulo sendo incisivo com essa carta das lágrimas, dizendo, ó, se você se não dá um jeito em você, realmente você vai para o inferno. Se você não mudar o seu caráter, realmente você vai para o inferno. Então ele estava sendo direto. E o que aconteceu? Ali começou a formar uma tristeza entre eles. E através dessa tristeza, né, eles começaram o quê? A se mudar, a mudar de dentro para fora, a se tornar mais cristão, a se apegar mais a Cristo. Às vezes nós precisamos ouvir uma mensagem dura de um pastor, de um pregador, para colocar nós no rumo correto, porque às vezes nós estamos cambaleando nesse rumo, estamos até no rumo correto, no caminho, mas nós estamos cambaleando. E interessante é que este caminho tem um alvo. Qual que é o nosso alvo? Paulo escreve, Cristo em vós, esperança da glória. O nosso alvo é Cristo, é participar da sua glória, das bodas do Cordeiro, participar das coisas gloriosas de Deus. Então existe um caminho, e nesse caminho você está trilhando ele, você está construindo estrada. Essa construção de estrada é o legado que você está deixando. Então, cada dia que você passa é um tijolo da sua estrada que você está pavimentando. Quando o seu filho andar nessa estrada que você pavimentou, que é o seu legado, ele vai falar assim, minha mãe falou isso, então eu não posso fazer isso errado. Minha mãe disse isso, porque são os pavimentos, são os pisos que você está pavimentando, o seu caminho até o objetivo, até o alvo, que é o alvo da glória. Qual o legado que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus entes queridos? Então nós temos que sempre pensar nisso aí. Então Paulo falou assim, ó, com muitas lágrimas eu vos escrevi, para você saber corretamente deixar um legado de Deus aqui na terra. Quando você partir, existe um legado e as pessoas vão lembrar de você. Não, minha avó era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, meu tataravô era assim. É um legado, né? E existe uma terceira carta de Paulo perdida,
que nós vamos encontrar em Colossenses capítulo 4, verso 16. Colossenses capítulo 4, verso 16. Colossenses 4, 16. Como que está escrito aí? Colossenses. De Laodiceia. E quando Não, pode ler. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seu seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então aqui Paulo praticamente escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, para os laodicenses. Porém, essa carta não é encontrada na nossa Bíblia Sagrada, nos 66 livros. Então, essa epístola que foi escrita para Laodiceia, ele deixa bem claro: vocês leiam, os presbíteros que receberam essa carta, os pastores, mas também leiam ao povo que congrega em Laodiceia. Então, esta carta de Laodiceia, ela praticamente sumiu, e nós só temos o relato aqui em Colossenses capítulo 4, verso 16. Então, terminando essa parte aqui do tópico 1, parte 1, vamos para a parte 2, que é instruções a respeito de Cristo. Acho que até aí tudo bem, vocês entenderam, né? A revista diz assim: nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aí ele começa a falar. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja como o corpo, né? Em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, está escrito assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui nós vemos que o tema da igreja de Éfeso é Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Então cada pessoa que participa da igreja aqui é um membro de Cristo. Um é o braço de Cristo, outro é a boca de Cristo, outros são os olhos de Cristo, né? Outros são as orelhas de Cristo. E muitas das vezes é importante nós perguntar, igual como está escrito naquele livro, em seus passos, o que faria Jesus, né? Você perguntar: o que Jesus faria se eu fizesse isso? O que Jesus faria se eu falasse isso? Então é um livro muito bom para vocês lerem, em seus passos, o que faria Jesus. Bom, aqui ele diz praticamente que Cristo é o cabeça. Outra epístola que ele foca aqui, no texto da revista Escola Dominical, é aos Filipenses. Aí aqui ele diz na revista: a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Então, em Filipenses capítulo 1, verso 4, nós vamos ler assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as coisas, em todas as minhas súplicas, porque para mim o viver é Cristo, verso 21, e o morrer é ganho. Então aqui Paulo enfatiza em Filipenses que a mensagem ao viver é Cristo. Será que nós estamos vivendo em Cristo? Ou nós estamos vivendo de outra maneira que não seja em Cristo, né? Como que Cristo viveria se nós vivêssemos hoje? É uma pergunta que nós poderíamos fazer. Aí ele fala aos Colossenses. Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. Então, Cristo é suficiente. Gálatas capítulo 3, verso 3, Colossenses 3, 3, está escrito assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida
com Cristo em Deus. Então você morreu para o mundo, morreu para o pecado do mundo, está escondido em Cristo Jesus, onde a sombra do Onipotente descansará. Vamos para a parte 3. Alguma coisa, se vocês quiserem me interromper, podem me interromper e acrescentar, tá bom, irmãos? Estou correndo um pouco aqui porque já é 10 horas já. Tópico 1, parte 3. Instruções sobre as últimas coisas. Então pensa num assunto que todo mundo gosta de ouvir, né? Antigamente ninguém gostaria de ler o livro do Apocalipse, por exemplo. Tinha um medo de ler. Na década de 1800 e bolinha, 1900, no começo de 1920, o pessoal tinha medo de pegar a Bíblia em Apocalipse e ler. Por exemplo, Daniel, que é um livro escatológico quase inteiro. Você lê o livro de Daniel, lê o livro de Apocalipse, vocês tinham medo. Mas Paulo também deixou algumas escatologias, né? 1 Coríntios nós encontramos alguma escatologia, mas também em Tessalonicenses nós encontramos o foco maior das escatologias, onde ele diz aqui, a revista, né? Em 1 Tessalonicenses, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então ele diz, instrui, né? Praticamente isso, que nós seremos arrebatados. Em 2 Tessalonicenses, ele diz o quê? O apóstolo esclarece, diz a revista Escola Dominical, que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Então a notícia que vem é o quê? A notícia que vem do mundo de fora, da Europa, é que 2.000 ucranianos refugiados aceitaram a Cristo Jesus na Polônia. Então nós vemos que as pessoas estão se entregando a Cristo, mesmo em meio à guerra. As pessoas estão se entregando a Cristo Jesus. E o importante é nós pregarmos a Cristo o ressuscitado. Então gostoso é quando nós começamos a ler 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, sobre o assunto escatológico da vinda do Senhor. É muito bom, né? Ele fala aqui, ó, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. É muito importante isso aí, né? E nós esperamos todo dia o arrebatamento da igreja. Todo dia esperamos este arrebatamento chegar. Essa é a esperança do cristão. Quanto à vinda do Cristo, né, a nossa declaração de fé, uma revista que a CPAD, é um livro que a CPAD vende muito bem, e ele fizeram uma reunião há uns anos atrás aí, e fizeram a declaração de fé da Assembleia de Deus, e isso é importantíssimo. Ele diz que a vinda de Cristo, né, a declaração de fé diz, professa que é um evento a ser realizado em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E a segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos, segundo está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então, ele é dividido, a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, em 2 fases, né? Primeira fase ele vem para a igreja. A segunda fase ele vem com a igreja. Nós vamos descer com ele no Monte das Oliveiras, tá? A primeira fase, né, os incrédulos serão deixados, porque só quem vai subir é a igreja. Na segunda fase, os incrédulos serão destruídos. Então nós temos que saber diferenciar isso aí. E se nós fosse aprofundar um pouco mais, daria dar pano para manga, né? Porque existem várias linhagens escatológicas. Mas como o assunto é epístola, vamos voltar para a epístola. E como diz na última parte, né, desse tópico, é que nas últimas partes que nós temos que preparar, né, para a vinda do Senhor. Então ele fala aqui, as 2 epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Será que você está preparado se o Senhor Jesus Cristo vir agora e arrebatar a igreja? Uma amiga no serviço chegou para mim e falou assim,
olha, Ubi, nessa semana eu vou fazer aniversário. Ela falou, aí eu perguntei, né, quanto que você vai fazer, quantos anos? Ela falou, vou fazer 33 anos. Eu falei, olha, a idade que Jesus morreu. Ela, mas eu não quero morrer não, que eu não estou preparada. Então imagine, se ela não está nem preparada para morrer, imagine esperar a vinda do Senhor, né? Ai. Vamos para a parte 4 do tópico 1. Instruções práticas. Aí diz aqui a revista, as epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Então, Paulo enfatiza o combate contra as heresias que são pregadas por aí. Seria uma oferta? Valeu, obrigado. Aí a revista diz que em 2 Timóteo ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem, né? Então aqui ele fala o quê? Que 1 Timóteo, Paulo orienta para combater as heresias por meio da sã doutrina, né? Pregar a verdade contra as heresias. Segundo, ele fala assim, Paulo, maneje bem, Timóteo, maneje bem a palavra da verdade, diz Paulo, né? Ou seja, nós temos que saber manejar bem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso que é necessário nós fazermos uns devocionais todos os dias, ler a palavra do Senhor todos os dias, porque a qualquer momento de surpresa o pastor fala assim, irmã de Deus, vai pregar hoje domingo. Antes de começar o culto ou na hora do culto de domingo. Acontece isso, principalmente para o obreiro. Fala assim, irmã Luz, traz uma palavra final aí. Irmã Miraci, venha pregar a palavra do Senhor. Então, se você não tiver um devocional diário, você não vai ter nada para falar. Você só vai falar de você mesmo, mas não vai falar da Bíblia Sagrada, que é o foco. E Paulo foi bem claro dizendo para Timóteo, maneja bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento para aqueles que resistem, né? E aqueles que são duros de coração. Aí ele fala aqui, em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos, e para tanto é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Então Tito está focado o quê? Falar o que convém à sã doutrina, nada mais e nada menos. Nem acrescentar uma letra, uma vírgula, nada. Só falar o que está na sã doutrina. E em Filemão, ele fala aqui, a mensagem enfatiza o perdão. Transgressor arrependido deve ser recebido mais do que o servo como irmão amado. Filemão, capítulo 1, verso 16. E isso é uma das duas cartas que Paulo escreveu com o próprio punho, né? Filemão é uma das duas que ele escreveu com o próprio punho. A segunda carta que Paulo escreveu com o próprio punho diz que é Gálatas, tá? Então vamos lá. Sinopse 1. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Tópico 2. Como as epístolas gerais nos formam? Então nós falamos praticamente bastante coisa sobre as epístolas paulinas, que são 13 epístolas aproximadamente. Fala aproximadamente por causa de Hebreus, que aí tem essa divergência. Então, das epístolas paulinas, nós falamos bastante dela, e agora nós vamos para epístolas gerais. Quais que são as epístolas gerais? As epístolas gerais praticamente são 8 epístolas, tá? Tem a epístola de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Hebreus. Então, essas epístolas gerais, ela refere-se à correspondência escrita, seja particular ou público, e no Novo Testamento o termo grego epístola, ele ocorre 24 vezes, e a designação de 21 nos escritos no Novo Testamento. Em geral, as epístolas do Novo Testamento seguem a forma padrão das cartas antigas. Então aqui nós vemos no tópico 2, parte 1, as epístolas de Pedro.
Então ele fala aqui, 1 Pedro, ensina o quê? Primeiro, ensina que as provações fortalecem a fé. Quem aí já foi provado? Né? Se eu falar assim, quem já foi provado? Todo mundo vai levantar a mão unanimemente, porque todos nós fomos provados. E qual que é o objetivo da provação? Fortalecer a fé. Porque a Bíblia fala assim, Jesus Cristo falando para os discípulos, né? Peça a Deus que as acrescente fé, que aumente a sua fé. Então a fé, ela tem níveis de fé, tá? Tem um nível de fé, tem um nível de fé salvífico e tem um outro nível de fé que chega já nos dons espirituais. Então aqui nós vamos falando que Pedro, ele fala sobre que as provas fortalecem a fé. Segundo, que é preciso santificar-se. Terceiro, suportar os agravos, né? Quarto, alegrar-se nas aflições. Quinto, Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. O que é agravo? Agravos. O que é agravos? Suportar os agravos. Vocês sabem dizer o que é agravo? Dificuldades, aflições. O dicionário ele diz assim, que o agravo é ofensa que se faz a alguém, injúria, afronta. Esse é o agravo. Então, suportar os agravos é o quê? Suportar as injúrias, suportar as ofensas, né? Quantas das vezes seu chefe chega para você e fala assim, rapaz, você não sabe fazer isso ainda? Não sei nem por que você está trabalhando aqui, né? Ou você vai trabalhar no IKK da vida lá, e você está fazendo costura lá, está fazendo ponto lá, e você erra o ponto da costura. Aí vem lá a sua líder e coordenador e fala assim, você errou esse ponto aqui de novo? Vamos ter que jogar mais essa calça fora? Vamos jogar mais esse zip fora? E aí, o que acontece? Você não aprendeu ainda? Então isso são agravos, são afronta. E o que a Bíblia fala? Suportar. E qual que é o maior exemplo da Bíblia de pessoa que suportou um agravo, uma afronta? Além de Paulo, Jesus Cristo. Os guardas cuspiram nele, rasgaram a veste dele, pegaram um chicote com ponta de osso lá e começaram a bater até sangrar. Então imagine o que aconteceu com Jesus. Ele virou um balaio de gato no meio daqueles guardas. Mas mesmo assim ele suportou calado. Suportar os agravos. O importante de suportar os agravos é que faz você crescer, né? Não você pagar o mal com o mal, mas você paga aquilo que você oferece, que é o bem. O mal com o bem. Então quando você suporta, você começa a pagar o mal com o bem. Então vamos lá. 1 Pedro ele ensina vários ensinamentos bíblicos importantíssimos, né, que esse aí nós destacamos. E 2 Pedro, ele fala o quê? Alerta sobre os falsos mestres e ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Então em 2 Pedro é importante salientar um versículo bíblico importantíssimo aqui, que cada trecho aqui tinha um versículo bíblico para citar, mas nós não vamos citar. Vamos citar 2 Pedro, que ele fala aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Ele fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. E ele continua, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetidas perdições. Então, Pedro ele alerta aos falsos mestres e depois ele continua, né? Ratifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, ele diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
E Pedro termina a sua carta, 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 14, animando o povo. Ele diz assim: mas nós, em 2 Pedro 3,13, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado é que não tem pecado, que é puro, sem qualquer impureza, que é limpo. Então, Deus quer encontrar você imaculado, irrepreensível, em paz. Se eu perguntar para você se você tem paz com todos, como a Bíblia fala, né? Tede paz com todos, né? A Bíblia também fala em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, ou seja, se você está com treta aí, irmão e irmã, e não resolver essa treta logo aí, e não tiver paz, você não vai subir, não. Não, mas eu gosto de uma treta. Eu sei que você gosta de uma treta, mas resolve essa treta aí, senão você vai ficar. Então nós temos que ficar esperto nisso aí, né? A Bíblia fala aqui, ó, ele deixa bem claro os requisitos para você vir arrebatado, né? 2 Pedro 3, 13 e 14. Ele fala aqui que nós temos que se esforçar para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Que nós sejamos achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Pronto. É isso que é a dica, né? A receita aí, é o beabá para você ser arrebatado. Como que eu vou ser arrebatado? Simples. Seja pacífico. Seja uma pessoa pacífica. Não, é que eu não gosto daquele irmão, então eu vou levantar um complô contra ele. Eu não gosto daquela líder do ciclo de oração, então eu vou levantar um complô contra ela. O líder dos jovens, jamais. O pastor, não, pelo amor de Deus, eu vou levar o nome dele na sede. Então imagine os contendeiros, coitado, deve estar com comichão no ouvido aí, ó. Né? Eu vou levar o nome dele na sede, aí pronto, acabou, né? Se Jesus Cristo me arrebatar a igreja naquele momento, ele vai ficar. Tópico 2, parte 2, as epístolas de João. Eu vou passar um pouco mais rápido. Aqui ele fala que João adverte sobre as suas heresias e que o salvo deve viver em comunhão e amor. Então João, ele é um apóstolo do amor, vocês sabem, né? Ele começa a escrever: filhinhos, não pequeis, né? 1 João capítulo 2, mas se pecares, há um advogado no céu que julgará as suas causas, né? Ele é um apóstolo do amor. Ele traz os jovens para ele, né? Jovens, sois fortes, e já venceste o maligno. Então João é esse amorzão, né? Em 2 João ele fala aqui: a igreja exorta a perseverar na doutrina de Cristo. Que a doutrina de Cristo é assim, nós temos que perseverar porque é igual uma lamparina, né? Uma lamparina que precisa de combustão para ela funcionar. A luz, ela só vai acender se tiver energia, né? Então, a doutrina, ela só vai funcionar na sua vida se você estiver lendo, meditando, praticando a doutrina. Se você esquecer a doutrina de Cristo, o que vai acontecer? Vai apagar. Aí tem aqueles irmãos chorococô, né? Aqueles irmãos que, irmão, estou sentindo tão fraco na fé. Por quê? Porque você não está se alimentando da doutrina. Quando você se alimenta da doutrina, você não se sente fraco na fé. Apesar que a Bíblia fala assim: diga aos fracos que sois fortes, né? E da fraqueza, né, de vocês é que tiramos força, que aperfeiçoamos. Então nós temos que perseverar na doutrina, sempre abastecer com combustível doutrinário. Em 3 João diz: não sigais o mal, mas o bem, tá? Que é a epístola ou a carta menor da Bíblia, né? Uma dos menores, 3 João, que tem 15 versículos, não tem nem capítulo, né? Tem 15 versículos apenas. Lembrando que os livros antigos não tinham capítulos e versículos, mas foi introduzido depois para cada um de nós. Então vamos lá. Tópico 2, parte 3. As outras gerais. Livro de Hebreus. Aos Hebreus, a supremacia
de Cristo. É muito gostoso ler Hebreus, que Hebreus ele fala detalhadamente sobre algo do antigo com o novo. Ele traz, né, esse sacerdócio, desde Melquisedeque até o sacerdócio de Cristo, à tona, né? Tanto é que quando você lê primeiro Hebreus capítulo 1, verso 1 e 4, ele fala assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo. Então ele continua esse versículo, até o verso 4 que eu não vou ler, né, de forma magistral. O escritor aos Hebreus continua trazendo o quê? A lume as antigas coisas e juntando ela às novas coisas, né? E ele fala aqui que, no dicionário aqui, a supremacia, ela significa superioridade absoluta, poder ou autoridade suprema. Então ele destaca, né, ele dá ênfase à supremacia de Cristo. Tiago fala sobre a fé que deve ser mostrada em ações, e o cristão deve ser praticante da palavra. Então é o versículo clássico que todos nós conhecemos, né? Que a fé sem obras, ela é morta, né? Tiago capítulo 2, verso 14 e verso 26, ele está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Ele encerra o versículo 26 assim. Bom, em Judas, ele fala batalhar pela fé por causa dos hereges infiltrados. Judas, ele é um livro bem complexo, porque ele combate mesmo os hereges, os arianos daquela época, os endomitas e outros hereges por aí, que nós podemos ver na Epístola Sagrada. Aí ele fala aqui, sinopse 2, as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. As epístolas continuam a falar, que é o tópico 3. Então, o tópico 3 ele está dividido em 3 etapas. Primeiro, a doutrina da justificação. Tá? Então ele começa a falar aqui, o pecador, diz a revista de Escola Dominical, o pecador é justificado unicamente pela fé na graça divina. As obras humanas não podem salvar. Cremos na justificação pela fé, no sacrifício de Cristo. Então ele é bem claro aqui dizendo sobre a importância da justificação. Em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, você lê claramente assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a doutrina da justificação é uma doutrina importantíssima para cada um de nós sabermos sobre o que ela é. E ela nada mais é do que Deus está justificando você, ou seja, Deus está te absolvendo, né? Absolvendo de algo que você foi condenado. Então ele está deixando você inocente, tá? Então essa é a doutrina da justificação. Existia mais pontos para falar sobre a justificação, mas vamos passar. Doutrina da santificação. A doutrina da santificação ela tem especificamente um ponto que ele diz assim: a vida é separada do pecado. O novo crente entra no processo da santificação. Essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada de Cristo. Então é importante nós buscarmos sempre a santificação. Ninguém é santo de um dia para o outro. Existe um aperfeiçoamento de santificação. E, por último, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Trata-se da futura transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Por enquanto, nós somos tricótomo: corpo, alma e espírito. Somos tricótomo: corpo, alma e espírito. Mas esse corpo, alma e espírito será transformado em um corpo glorioso. E será maravilhoso. Você poderá atravessar a parede, por exemplo. Você não é um espírito alado, vai só transformar em corpo glorioso, tá bom? Conclusão da lição.
O conjunto de doutrina das epístolas continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Glória a Deus por isso, tá, irmãos? Falar que nem a irmã Lourdes na aula passada, o tempo não deixa nós aprofundar um pouco mais sobre o assunto, né? Então não dá para aprofundar. Então aqui chega a minha conclusão. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode me procurar, pode procurar o pastor da igreja, pode procurar o superintendente, Diácono Rosana, que estará explicando a vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Excelente domingo. Amém, irmãos. Glorificamos ao Eterno por mais uma aula abençoada. Deus continue abençoando o evangelista Ubre. Sem dúvida, uma lição muito aprofundada e de extrema importância para todo cristão. A lição desse trimestre ela é muito rica para os nossos dias, exatamente porque ela traz informação a respeito de que alguns assuntos que já não são tão comentados, né? Conhecer o livro sagrado, capa a capa, não com aquele conhecimento teórico, quantas palavras, quantos versículos, não, conhecer a ação desse livro na nossa vida. Eu achei bastante interessante quando ele mostra que na vida do cristão há um processo. Desde o momento que a pessoa aceita a Cristo, né, e essa é uma ação voluntária, há uma justificação. Né? Naquele momento ali há uma justificação e isso vai se estendendo ao longo até o fim. Nesse processo, entre a justificação e o fim, nós temos a santificação. Né? Outro processo pelo qual cada um de nós passa e é a cada dia desafiado, a cada dia testado, né? Para que aquele conhecimento que nós adquirimos na palavra do Senhor, através do Espírito Santo, produza a transformação de caráter. E aí vem o terceiro momento, que é exatamente a glorificação, né? Como já foi ensinado hoje aqui. Aquele momento onde cada um de nós terá um corpo glorificado e estará vivendo com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Né? Isso é uma maravilha. E o fato dos irmãos estarem aqui hoje demonstra exatamente esse interesse. Né? Os irmãos estarem nesse processo, já foi justificado, mas ainda não está glorificado. Precisa ser santificado. Então estamos nesse processo de a cada domingo virmos aqui, participarmos da escola bíblica dominical, os irmãos que estão na internet da mesma forma, acompanham os estudos e a sugestão é sempre essa, irmãos. Dedique-se. Não é gastar tempo no estudo bíblico, é investir na sua vida eterna. Então, pratique. E o que nós temos aprendido é de fundamental importância, principalmente para os nossos dias. Estamos sendo bombardeados fortemente por toda essa sociedade que Deus para eles é o dinheiro, é o poder, é a tecnologia. Não há mais valor espiritual defendido publicamente, exceto uns fanáticos como nós, né, como eles dizem. Esses crentes são tudo fanáticos, esses caras são atrasados, esses caras estão por fora. Né? Mas se eles tiverem a oportunidade de conhecer o que nos espera e no que nós estamos investindo, eles também vão querer fazer parte dessa igreja, também vão querer fazer parte dessa obra. Então compete a nós levarmos esse conhecimento para eles, né? Torná-los oportunos e acessíveis, porque também é uma incumbência que Jesus deu para cada um de nós, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos ver as crianças?
Amém. Deus continue abençoando a classe das crianças. Nossos pedidos costumeiros, né? Tragam as crianças para a igreja, irmãos. Seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu vizinho, seu amigo, não importa. Ah, mas ele vai em outra igreja, ele pertence a outra. Não interessa. Ofereça a ele a oportunidade de conhecer a Cristo. Ofereça a ele a oportunidade de aprender que Deus está na nossa vida e que o arrebatamento da igreja está por um fio. Vamos ouvir os jovens? Deixa eu ter... Não, deixa. Amém. Deus continue abençoando a classe dos jovens. A lição dos jovens hoje foi também muito maravilhosa, mas fala de uma coisa muito impactante para a nossa sociedade. Fala de um momento em que Jesus andou sobre o mar. Até aí parece uma coisa natural, porque Jesus é Deus. Beleza. Mas e quando Pedro anda também? Sério? Misericórdia. Jesus amado, eu estou em fevereiro ainda, perdão. Tico e Teco hoje não estão bem. Mas eu fiz o comentário aqui. Obrigado, minha irmã, por ter avisado. Nossa, Jesus amado. Jesus vence a morte, nada a ver. Me perdoe, igreja. Mas aqui também nós temos um outro desafio importante, né? Porque Jesus era homem, né? Como um homem vence a morte? Então, para nós é importante entendermos que, naquele instante, Jesus mostrou que Ele é Deus e que cumpriu todas as profecias que falavam sobre Ele, que Ele morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Isso aconteceu ou não? Aconteceu, graças a Deus por isso, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que nós estaríamos fazendo aqui? Nem estaríamos aqui, verdade, muito bem, tá certo? Muito bem, sem mais delongas, aviso, as nossas lições tiveram aumento, Jesus, né? Lição de professor foi para R$14, aluno 10, capa dura R$23, revista grande 18, revista grande de adulto, que não é o nosso caso, 15, e os livros R$20. Então... a diferencinha aí um pouquinho salgada para nós. Nós temos hoje a grata oportunidade de estar recebendo o nosso irmão Isaías e a irmã Giovana. Queria pedir aos irmãos que se coloquem de pé para que a igreja possa vê-los. Eles são pais da nossa irmã Evelyn. Não errei o nome. E como vamos saudá-los? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Venham mais vezes, sintam-se à vontade, aqui é a casa do nosso Pai, aqui nós temos todo um prazer em estudar e aprender a palavra do Senhor. É uma honra tê-los aqui. Um rápido comentário ainda, e aí servem para as duas classes. Para as crianças também, mas elas vão entender à medida do possível. Já vamos, já. Obrigado. Maluco, você percebeu que o tic-tac hoje parece que não estão bem, né? Oh, Jesus. É que o treino foi pesado ontem, então eles estão meio bagunçados. Mas, pelo que nós aprendemos hoje, principalmente na classe dos adultos, uma relação importante. Falar a respeito da comunicação. A comunicação, um trecho da lição, né? A comunicação, ela envolve 3 elementos importantes. O emissor, o meio e o receptor. Então, quando nós falamos, nós somos os emissores, pela nossa boca nós fazemos, através do ar, esse som chegar até o ouvido do receptor.
Nas nossas aulas, nós procuramos usar os equipamentos melhores, não temos ainda os ideais, mas para fazer chegar o som até os irmãos que são os receptores. Na internet, a mesma situação. E aqui o cuidado é, como foi dito hoje aqui, a importância de nós sabermos o que estamos falando. É fundamental sabermos o que estamos falando. Por isso que nós insistimos em estudar a palavra de Deus, que como foi dito aqui pelo nosso professor, e é do nosso conhecimento. Tem muito lixo sendo colocado aí fora por pessoas que se dizem cristãs, por pessoas que usam a própria Bíblia para pensar e identificar aquilo que não interessa para elas. Para os jovens, mais ainda, né? Hoje sendo bombardeado aí pelos meios, pela mídia, pela internet. Então é fundamental que nós, como cristãos, tenhamos conhecimento a respeito daquilo que estamos falando, para que quem receba, o receptor, não só entenda, mas aceite o que o Espírito Santo está falando através do meio, que pode ser o ar, que pode ser as mídias sociais, pode ser qualquer outro recurso. Okay? E, por sua vez, nós como receptores, é fundamental também sabermos o que estamos ouvindo. Então, muitas vezes nós recomendamos aos irmãos, olha no dicionário cada palavra que você não tiver entendido. Não é pecado olhar o dicionário. E a recomendação nossa, lê uma palavra no dicionário, procura ler a de cima, procura ler a de baixo, e você vai automaticamente aprender 3 palavras novas. Então é fundamental, nós como cristãos, questionarmos se aquilo que nós estamos ouvindo vem realmente de Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra, para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente e Ele explicar o que está sendo dito. Tá certo? Independentemente de quem seja o transmissor. Ah, mas foi o pastor fulano que falou. Ah, é? Só porque foi o pastor fulano que falou, você vai aceitar isso como verdade? Se o que ele está falando pode estar em contrário à Bíblia? Então é recomendação para todos nós, né? Então a lição de hoje ela traz esse cuidado para todos nós. Por que nós insistimos com as crianças para trazerem? Para que elas possam receber, para que elas possam ser receptoras da verdade. E as nossas professoras que se dedicam e trabalham tanto, para que possam transmitir essa verdade às crianças. Então, todos nós, como cristãos, temos essa incumbência. Vamos ouvir os adultos. Textuário, se eu não errei a lição. Segundo João 1:3. Já está aqui no Datashow. 1, 2, 3. Textuário. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segundo João, capítulo 1, versículo 3. Amém. Louvores. Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde emana leite e mel. Amém. Deus continue abençoando a classe dos adultos. Lembrando, domingo que vem será o nosso encerramento. Eu já conversei com o pastor, nós vamos ter aqui um homem de Deus que vai trazer um resumo do trimestre para a classe dos adultos, resumo do trimestre para a classe dos jovens. Venham, tragam seus amigos, seus familiares, porque vai ser bênção. Esse homem aí é um homem de Deus, um homem usado, então não perca a oportunidade de receber a palavra do Senhor próximo domingo. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão aí pelas nossas falhas, agradeço aos irmãos da internet, devolvo a direção do trabalho ao pastor João, pastor Adalberto, aí o pastor João. Jesus amado, vou ficar de castigo hoje. Tico e teco hoje terrível. Fui promover, perdão, pastor. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Somente os avisos, né? À noite nós temos aqui o culto do amigo, né? Culto do amigo. Convide uma pessoa que não é crente para estar conosco. Está sob a direção do pastor Luiz, junto com a coordenação do nosso irmão Marcos. Vai estar conosco o irmão Rafael. Esse irmão a gente conhece ele já de algum tempo. Ele congrega junto com o pastor Israel ali no Jardim Newton Torres. É um homem de Deus, tem uma boa palavra, muito centrado na Bíblia. Garanto para vocês que vocês vão vir aqui para ouvir Bíblia mesmo, não conversa fiada como a gente às vezes escuta, não é? Que o essencial do culto é a Bíblia, a palavra de Deus.
Outra coisa, como a gente havia comentado, eu já vou encerrar para não atrapalhar os irmãos, a gente havia comentado, nós vamos começar a fazer uma reforma no templo. Sexta-feira eu conversei com o pastor e eu tinha 2 pedidos. Às vezes é difícil você conseguir 1, 2, então é complicado. E eu até compreendo, irmãos, a situação da sede. Nós temos um campo que cresceu e cresceu muito, muito. Então a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Então tem muita gente pedindo. Claro que tem bastante doações, mas tem muita gente pedindo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a sede tem um teto, né, de gastos e não pode extrapolar isso, porque senão depois fica complicado. E a gente tem um aparelho que o irmão Manuel mandou arrumar, ficou em R$500 o conserto, e eu pedi tinta para ele, para a gente poder arrumar a frente da igreja e algumas outras coisas que precisa arrumar. E eu achei que ele não ia dar nenhum nem outro, e ele acabou dando os 2. Então, o som vai arrumar, ele falou para a gente fazer com o relatório aqui da congregação mesmo, Moncidinho vai lá no dia de pegar, já pede para lançar no CNPJ a nota, para lançar no relatório. E as tintas estão aí, querendo Deus, sábado que vem a gente vai estar aqui de manhã, para poder já começar a mexer com essas tintas aí. Mas, no entanto, nós temos, irmãos, as lâmpadas para trocar. São 98, né, irmão? Emanuel já contou tudo, já foi feito alguns orçamentos. Eu já dei uma sondada também. Existe o pacote com o kit de 10, que custa R$159. E tem as avulsas também, que custa em torno de 15, 17, 20 reais, dependendo do lugar que for cotado. Essas lâmpadas são lâmpadas de LED, a gente quer trocar, porque essas fluorescentes já ficou no passado, não usa mais. No entanto, o irmão Manuel está vendo também com o fornecedor um orçamento mais em conta, e a gente queria contar com a cooperação de todos os irmãos. Ontem mesmo já alguns irmãos já disseram: pastor, eu consigo doar um kit, eu me propus a doar um kit, eu vou doar. Sempre que acontece algum trabalho na igreja, irmãos, eu faço questão de ser o primeiro. Não vou pedir aqui para os irmãos, não vou participar, pode ter certeza disso. Então eu me propus a doar um kit com 10, custa R$159. Você pode parcelar em até 15 vezes no cartão, até 10 vezes de R$15 e pouco. No entanto, as contribuições que forem entrando, peço que os irmãos procurem o irmão Manuel. Se ele achar um preço mais em conta para pegar um pacote de 100, compensa nós pegarmos o pacote de 100. Então ontem 4 irmãos se propôs a doar um kit de 10, já são 40, não precisamos de 98, precisamos de 58, tá bom? Então eu conto com a cooperação dos irmãos. Todo o trabalho que é feito aqui, irmãos, é para o bem da congregação, da comunidade local. É vocês que congregam aqui, eu estou aqui temporário, amanhã depois eu posso não estar mais, entendeu? E o trabalho vai continuar, é vocês que cooperam, vocês congregam, vocês que fazem a obra de Deus. Nós ganhamos também uma doação, os irmãos doaram placas 3D de gesso, uma irmã doou, para nós fazermos um painel 3D ali no púlpito, para mudar um pouco, dar uma melhorada, uma decoração ali, escrever um letreiro, alguma coisa, porque está muito apagadinha ali a parede do púlpito, né? Então dá um destaque, fazer uma decoração ali para ficar mais bonitinho, tá bom? Tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Amém? Se vocês puderem, orem, contribua e ajude. Pastor, não posso contribuir. Olha, irmão, se você não reclamar, você já vai estar me ajudando bastante. Amém? Porque eu falo isso, irmão, porque na outra congregação onde eu passei, todo lugar que a gente passou, a gente mexeu com construção, é a minha área. E eu fiz o apelo uma vez, aí um presbítero me ligou, eu estava no trabalho, atendi o celular. Pastor, mas eu fiquei tão triste, porque a sede devia fazer isso. Olha, irmão, a sede devia fazer, mas eu vou ficar reclamando da situação, sendo que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Aí o senhor vai pedir, pastor, viu? Eu falei: irmão, eu não pedi para o senhor dar, pedi para quem puder dar. Não estou falando que ninguém aqui é obrigado, não é? Então,
é o que Paulo diz: se for fazer, faça com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa boa aula que ouvimos e pedir ao Senhor que abençoe a continuação dos trabalhos. Eu tenho uma visita para fazer agora de um irmão, amigo meu já de muitos anos também, e ele foi diagnosticado com câncer e já está bem avançado. Ele está com o aparelho digestivo todo comprometido, o estômago. Esse irmão era um pregador da palavra de Deus, prega muito bem e está passando por esse vale. Os irmãos orem por ele, o nome dele é Douglas. Peça para que o Senhor possa dar saúde, dar graça e visitar ele nesta hora. Irmão Marcos, vem aqui, irmão Marcos, faça uma oração e agradeça a Deus por esta reunião desta manhã. Paz do Senhor, irmãos, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esta escola bíblica que tivemos a oportunidade hoje de estar aprendendo mais da Tua Santa Palavra. Obrigado pela vida dos professores, pela vida do irmão Osana, pela direção desse trabalho, pela vida do pastor, de cada obreiro que tem contribuído com este trabalho, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, com a Tua santa presença, nos levando em paz e segurança para nossos lares provisórios, e que possamos mais à noite estarmos aqui na Tua presença, Senhor, te louvando, te bendizendo, Senhor, e aprendendo da Sua santa palavra, Pai. Traz, Senhor, as almas que precisam ainda receber a salvação de Ti, Senhor. Toca os corações, Senhor, para vir à Tua casa hoje, Pai, para que haja salvação nesta noite. Também te pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, desta alma, Pai, desse Teu filho Douglas, que está passando por este vale, por esta enfermidade, Pai. Alcança, Senhor, esta vida e faça conforme a Tua vontade, Senhor, curando, restaurando, Senhor, libertando de toda enfermidade, Pai, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Leva o nosso pastor em paz, Senhor, nesse trabalho, nesta visita, e a cada um de nós na Tua presença neste dia. E assim nós te louvamos e te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos que forem fazer a sua doação, procure o irmão Manuel, dê o seu nome, eu para mim mesmo, dê o seu nome, não tem nenhum problema não. Deus abençoe os irmãos e boa macarronada para todos.